A ideia de que o seu valor é medido pelo tamanho da sua produtividade. Até sem perceber, você pode ter acreditado nessa ideia como uma verdade, que o valor da sua vida depende do quanto você faz. Mas por que, com o passar do tempo, nos dias, isso não se sustenta? O fato de você correr de um lado para o outro, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e no final sentir-se esgotada, sobrecarregada e falhando consigo mesma em todos os sentidos. Nesse vídeo eu quero trazer para você 3 padrões de pensamento que podem estar tirando a sua identidade em Deus e o seu senso de propósito. Nós aceitamos que aquilo que nós aprendemos no decorrer da nossa vida é uma verdade e por muitas vezes ela se torna até uma verdade absoluta que você leva para a sua vida inteira. Mas chega num momento em que essa sensação de que ou você está exausta ou você é invisível ao que você faz, seja por trás de uma mesa de escritório ou seja no seu lar, cuidando do seu lar, você sinta isso. Mas esses padrões de pensamentos que nós vamos criando, eles precisam ser quebrados, porque existe uma verdade sobre você que ela não está no que você faz. Ela está no que Deus diz que você é, na forma com que Ele te fez. E Ele te fez uma mulher, uma filha de Deus, para viver como uma filha de Deus. E essa é uma verdade que você precisa sustentar. Então ela não está baseada no quanto de habilidade que você tenha. Ela não está baseada em tudo que você conquistou no seu currículo, no seu diploma, ou até mesmo no quanto que a sua casa está impecável, ou na criação de seus filhos. Ela está exatamente em quem você é. E aí, para você saber que isso é uma verdade e se sustentar nisso, existe então esse processo que você precisa construir como uma jornada. É um primeiro pilar ali para você construir essa vida que cresce, essa vida que frutifica, porque ela acontece no seu secreto. Ela acontece quando você não está exposta, ela acontece quando ninguém está vendo. E você acreditar que o seu valor está no que você faz, medir isso através da sua produtividade, te causa uma pressão para que você dê conta de tudo. Parece que tudo que você faz não é satisfatório o suficiente. Isso causa uma grande frustração. E nós nos pegamos desse jeito em nossa caminhada. É muito comum, eu já me peguei, não por uma vez, mas várias vezes, com esse mesmo sentimento de que eu estava fazendo tanto e por que eu não sentia preencher, não é? Por que a gente não sente que fazendo tantas coisas no fim do dia não preencheu aquilo que você gostaria que estivesse sido encaixado ali na sua vida? É claro que eu não estou levantando com você uma questão de que o que você está fazendo está errado. Se você trabalha fora, está errado, volte para ficar só no seu lar. Ou se você está na sua casa, procure um trabalho externo, algo que preencha isso em você. Não é essa uma verdade. A verdade é que o que realmente nos preenche nesses momentos é você saber e ouvir que você é uma filha de Deus. Eu sempre repito isso no meu canal, porque não tem como você partir para um outro nível na sua vida, um crescimento, sem antes você ter isso bem estabelecido. Então começa com esse autoconhecimento. Se você tem esses padrões e precisa reconhecer que você está neles, você precisa buscar quebrá-los. Então esse primeiro padrão, que o seu valor está realmente no que você faz, quando chega o dia difícil, o dia que você precisa parar, isso vai te trazer uma sensação de frustração. É isso que nos causa. Então, ter uma sustentação para esses dias difíceis que acontecem, ou não precisa nem ser um dia difícil, mas talvez um momento que você precise mesmo dar uma parada, uma descansada, até para reorganizar os seus pensamentos. E se esse dia chegar e quando chegar, como você vai reagir a eles.
Porque a sua identidade, quem você é em Deus, estando bem sustentado, estando claro para você, isso se torna uma base para as outras coisas que você tenha que cumprir, a missão que você tenha que cumprir, o propósito no qual Deus designou para que você faça no lugar em que você está. Então isso começa pela sua identidade bem firmada em quem você é. E nós temos como exemplo, o maior exemplo, a vida de Jesus quando ele vai ser designado para a sua missão. A primeira coisa que Deus afirma sobre ele é a sua identidade e o chama de filho amado. Então a sua identidade é antes mesmo que você produza. Antes de você produzir algo, antes de você sair para uma missão, antes de você cumprir esse propósito, você precisa ter isso bem estabelecido, saber quem você é. Se você é uma filha amada de Deus, uma filha de Deus, essa é a verdade que precisa estar no seu coração. E aí nós partimos para uma outra crença, onde você acha que a sua vida só tem propósito se for algo muito grande. A nossa cultura valoriza isso, né? Valoriza a aparência, valoriza o que você tem, o que você conquistou, né? O quanto de carreira que você já conseguiu. E quando você se pega, às vezes, num momento da sua vida, e eu já me peguei muito nesse momento, até a jornada até aqui, foi de entender isso, de aprender isso, de que mesmo no lar, eu preciso saber, mesmo fazendo aquilo que parece pequeno aos olhos do mundo, aos olhos dos padrões do mundo, para Deus tem um valor muito grande. Seja você no seu lar, administrando bem o seu lar, cuidando dos seus filhos, seja você administrando bem os seus negócios, seja você trabalhando, tudo isso condiz com quem você é. Isso passa pela sua postura dessa identidade de filha de Deus. Então não importa qual é o ambiente em que você está. Pode ser uma vida simples, uma vida comum, assim como Maria, mãe de Jesus, tinha naquela vida dela tão comum, e mesmo assim ela foi usada para algo tão grandioso. Nós vemos também um rei Davi, quando antes mesmo de se tornar rei, de ser ungido rei, ele já vivia uma vida em que ele sabia quem ele era, qual era a fonte em que ele deveria alimentar quem ele era. Estava no Senhor, estava em conhecer a Deus e deixar ser conhecido por Deus. E o seu propósito então pode estar nisso. Você não espera uma outra vida para viver o seu propósito. Deus coloca você exatamente onde você está e você cumpre o seu propósito exatamente onde você está. Essa verdade me trouxe até aqui. E na verdade, quando eu entendi isso, quando o Senhor falou comigo sobre isso, me trouxe essa revelação pela graça de Deus, pela sua bondade. Eu pude entender então que o meu propósito estaria exatamente onde eu estava. E isso eu trago para você nesses vídeos do que eu vivi para chegar até aqui, porque para o meu padrão de vida, do que eu cresci acreditando ser uma verdade, era de que uma mulher, para ser bem admirada, ser reconhecida, ser bem sucedida, era mulheres como CEO de grandes empresas, que tivessem grandes negócios, que estivessem em evidência, fazendo algo muito impressionante. Esse era o meu padrão de reconhecer uma vida bem-sucedida, uma mulher bem-sucedida. Mas o que mais sustenta essas mulheres ao longo do tempo é o que elas vivem no seu secreto, é o que elas cultivam dentro do lar, é o que elas cultivam dentro de si, é a sua identidade como filhas de Deus. Isso é um sustento para ser levado para a vida, em qualquer posição da vida em que esteja. Uma mulher em evidência ou uma mulher no secreto, para Deus, ela tem o mesmo valor. E quando você precisa provar o seu valor o tempo todo, você acha que precisa provar o seu valor o tempo todo, você sente essa necessidade de ser aprovada, você tem o medo de falhar, você se compara com outras mulheres. Então esse terceiro padrão de comportamento, de
pensamento, ele precisa ser quebrado ainda hoje mesmo, dia que você tá vendo esse vídeo. Aproveita e se inscreve nesse canal, porque eu falo sobre esse crescimento para você frutificar, e esse crescimento, ele começa pequeno, ele começa no seu secreto, para você ter essa identidade de filha, para você quebrar esse padrão de achar que a sua vida é baseada em desempenho, é baseada no que você faz, é baseada no que os outros dizem sobre você, é baseada no que os outros reconhecem sobre você. E o seu valor está no que Deus reconhece quem você é. E Ele já reconhece você pelo que você é desde quando você, antes mesmo de você nascer. Ele sabe quem você é. Então foi Ele que colocou as habilidades em você, Ele que colocou a inteligência, Ele que te dá o conhecimento. O primeiro passo é reconhecer isso, reconhecer que você é filha de Deus e o seu valor está no que Ele diz que você é. O que vem depois disso, se vier o reconhecimento público, não é isso que vai preencher o seu coração. Não é nisso que você vai se sustentar. Essas 3 crenças que eu trouxe para você nesse vídeo, elas parecem muito normais, elas parecem até às vezes um pouco pequenas, mas é isso que vai destruindo a sua identidade, é isso que vai te roubando de quem você é, é isso que vai tirando os seus olhos daquele que te criou, do seu Criador. Quando você menos perceber, isso te deixa distante, sabe? Viver uma vida distante daquele que te criou é ficar sem direção, é não ter um destino certo, é não ter um caminho certo. E nós queremos, por muitas vezes, levar isso com nós sozinha. Isso nos traz uma sobrecarga. E Jesus disse que nessa caminhada com Ele, nós teríamos um fardo mais leve. Ele nos ajudaria a levar o jugo suave e um fardo leve. Então, a maior mudança que Deus queira fazer na sua vida não está no que você faz, mas esteja na forma com que você enxerga quem você é. E quando você sabe o seu real valor, quem você é em Deus, é isso que te faz desabrochar, é isso que te faz florescer, é isso que te faz frutificar. É a partir daí que Deus usa a sua vida para mostrar quem Ele é, para mostrar a glória de Deus através da sua vida, e vem os frutos disso. Esse é um passo importante para você entender a necessidade de você ter a sua identidade em Deus bem firmada, para você saber quem você é, realmente como você se enxerga. Se essas verdades falaram no seu coração, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você não é inscrita, inscreva-se nesse canal, ativa o sininho das notificações e eu vejo você num próximo vídeo. Tchau!